É quase como se o mundo tivesse cada vez mais caminhando para um lado onde as pessoas estão mais estressadas, estão dormindo mal, estão comendo mal, estão mais sedentárias e, consequentemente, estão adoecendo do ponto de vista psicológico de uma maneira mais acentuada. A ansiedade é como uma prisão. Você está trancado em um quarto pequeno, com a luz baixa, com a porta de chumbo, ninguém consegue ouvir os seus gritos de socorro. Não existem janelas. Minha mente parece que se transforma em um serial killer e me persegue dia após dia. É assim que eu me senti diversas vezes quando esse monstro aparecia. Depois de muita tortura psicológica causada por motivos desconhecidos, eu entendi que a fonte da minha ansiedade vinha do medo de eventos futuros, coisas que ainda não tinham acontecido. Medo da perda, medo da morte, medo da miséria. Eu nunca consegui entender o porquê a minha ansiedade era tão má comigo, porque ela existia e o porquê eu não conseguia controlá-la. Quando eu penso em emoções num contexto geral, eu lembro das 6 emoções primárias que todo ser humano tem: alegria, tristeza, raiva, medo, aversão, surpresa. Durante um dia normal, é possível que as nossas emoções se alterem conforme o estímulo do ambiente ou das pessoas ao nosso redor. Pela manhã, quando você acerta o dedo mindinho do pé em algum móvel do quarto, é muito provável que o seu dia se inicie com a raiva. Se recebermos uma bonificação no trabalho, podemos ter picos diferentes de emoções, como surpresa e alegria. Alguém estava arrancando meu coração do meu corpo com as próprias mãos. Eu não conseguia respirar, era enlouquecedor. Você já se sentiu ou se sente assim? É decepcionante não ser compreendido, não é? Eu normalmente não conversava sobre isso com ninguém, afinal, ninguém entendia como eu me sentia. Eu também não entendo como as pessoas se sentem. Nós jamais iremos entender de fato como outra pessoa se sente se mal conseguimos entender a nós mesmos. Provavelmente você já teve uma crise de ansiedade e tentou pedir ajuda para alguém e ouviu dessa pessoa: para, não é para tanto. Para de frescura. Eu já ouvi tanto isso ao longo da minha vida e por esse e por outros motivos eu me fechei. Eu não falava sobre isso com ninguém. Talvez você também não converse. Fica apenas sofrendo sozinho no silêncio. A ansiedade é subjetiva. Ninguém tem ataques de ansiedade pelos mesmos motivos, mesmo sentindo-se péssimos do mesmo jeito. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. O país sofre uma epidemia de ansiedade. Os dados da OMS mostram que o número de pessoas ansiosas no Brasil é de 18,6 milhões, 9,3% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. E, de acordo com os especialistas, fatores socioeconômicos ajudam essa estatística. Falta de ar, tremedeira, formigamento no corpo, inquietude, ansiedade. Muita gente não dá bola para esses sintomas, mas eles são um alerta do corpo. A Rosana teve vários episódios em que esses sintomas apareceram juntos e só procurou um médico quando chegou ao extremo. Imagino que toda essa ansiedade é como uma herança dos nossos ancestrais, algo estritamente relacionado ao convívio social, a incapacidade de entender a nós mesmos e a angústia que sentimos quando somos incompreendidos. Se buscarmos a fundo dentro de nós mesmos o motivo pelo qual ficamos exageradamente ansiosos, podemos identificar alguns fatores, como traumas, medos e sentimentos profundamente reprimidos. Talvez seja o medo da rejeição, a sensação de não se encaixar na sociedade, o medo da perda de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo a dor da perda. Talvez ficamos ansiosos por não termos total controle do que acontece à nossa volta, por medo do que pode acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte. O que deixa você profundamente ansioso? Certamente não é saber que você vai ganhar um smartphone na próxima semana. É algo mais complexo e intrínseco. Eu descobri que sempre que eu tenho a sensação de impotência, de não poder resolver alguma coisa, de não conseguir controlar certos eventos, eu tenho crise de ansiedade. Eu tenho síndrome do pânico há 3 anos. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu não conseguia mais sair de casa, não conseguia ir para as aulas, não conseguia nem sair com meus amigos. Para mim, ela começou a surgir com crises de falta de ar, desde que eu tinha uns 5, 6 anos. E eram crises que não tinham explicação. E, eventualmente, eu comecei a notar que eram psicológicos, porque nenhum médico encontrava nada de errado. E elas continuavam acontecendo, sem motivo, sem estar doente, sem nenhuma explicação fisiológica.
Você já parou para pensar que a origem da sua ansiedade talvez não esteja inteiramente ligada a você? O que eu quero dizer é que você pode estar focando inconscientemente em outras pessoas e não em você mesmo. Talvez o principal gatilho para suas crises de ansiedade seja porque inconscientemente você deseja a aprovação das pessoas ao seu redor, ou porque você tem medo de que as pessoas te critiquem, ou porque tem medo de ficar sozinho caso sua mãe ou pai venha a falecer. Nesse ponto, o foco da sua ansiedade não é em você, e sim nos seus pais. E se for porque o seu foco está no trabalho, nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, no proprietário da sua casa que não tolera atrasos no aluguel, na empresa que irá cortar a sua água se você atrasar o pagamento da conta, percebe como o foco está direcionado para eventos externos? A forma que eu encontrei para controlar a minha ansiedade foi identificar e reconhecer fatos que eu reprimia, como querer agradar aos outros mais do que a mim mesmo, o medo da rejeição, medo de ter um valor social baixo, uma preocupação constante em coisas relativamente inúteis, a vontade de provar para as pessoas, principalmente para o meu pai, que na infância e na adolescência não tivemos uma boa relação entre pai e filho, que eu tenho capacidade suficiente para conquistar o que eu almejo, e também o medo do fracasso. Esses e vários outros gatilhos me fizeram ter crises de ansiedade, das quais eu acreditava que iria morrer. Novamente, o maior foco dos meus pensamentos que eventualmente geram gatilhos para a crise de ansiedade está em eventos externos e não em mim de fato. Quantas vezes por dia, por semana, por mês ou por ano você se dedicou a entender a você mesmo? Normalmente tentamos culpar fatores externos como ambientes, pessoas, traumas, e esquecemos de que o responsável pela nossa ansiedade somos nós mesmos. E a resposta que muitos de nós buscamos constantemente para resolver esse problema não está no psicólogo, na rua, no amigo, nos livros, está dentro de nós. Um psicólogo serve basicamente como um mediador, uma ponte para conectar sua mente a você mesmo. Não estou dizendo que você não deva procurar ajuda profissional, mas pense um pouco sobre isso. O poder de curar a sua ansiedade, de resolver os seus problemas, está na sua própria mente. A ansiedade, no meu entendimento, é a falta de compreensão dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções. Se você começar hoje a investir mais tempo em você, em entender os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, com certeza você encontrará a fonte da sua ansiedade e encontrará também as ferramentas necessárias para acabar com todos os gatilhos. Algo que começou a me dar gatilho novamente depois de alguns anos de calmaria e paz foi a notícia de que eu vou ser pai. Até os meus 23 anos, quando alguém perguntava: "E aí, Lucas, você quer ser pai um dia?", eu sempre respondia que não, que isso nunca estaria nos meus planos de vida. Mas isso mudou. De lá pra cá, minha vontade de ser pai só aumentou, e eu confesso que eu não sei de onde vem essa vontade. Ela aumentou ainda mais quando minha esposa me disse que estava grávida. Fui bombardeado por emoções de uma forma tão bruta que eu quase perdi o controle. O monstro que me perseguia pelos corredores começou a rugir e a dar sinais de que estava se aproximando. Ele estava me dizendo que eu não posso me esconder, mas por enquanto eu ainda estou vencendo essa luta. A ansiedade vai e vem e eu realmente não sei se em algum momento da vida vamos conseguir derrotá-la para sempre. Eu consegui encontrar formas de manter a minha controlada e acorrentada. Espero que esse vídeo te ajude a encontrar formas de controlar a sua. E se você quiser saber o que eu penso sobre paternidade, sobre ter filhos, assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Acho que você vai gostar de assistir. Você conseguiu refletir um pouco sobre a ansiedade? Espero que sim. Talvez a coisa mais importante que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria vida é investir em nós mesmos. Leia livros relacionados a assuntos que você não compreende, estude, se esforce, desenvolva novas habilidades, aperfeiçoe as que você já tem, procure se tornar uma pessoa mais empática, procure sempre manter bons pensamentos, valorize-se, mantenha o amor na sua vida como uma prioridade. Quando você investe em você, em entender a si mesmo, tudo fica mais colorido, mais belo, mais calmo e mais feliz.